Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato tá tendo aí uma pré-Copa do Nordeste, tá tendo alguns jogos, já algumas situações, copinha, né? Mas os principais campeonatos, né? Não começaram. Vai começar daqui de repente uma semana e meia, os campeonatos estaduais, uns conhecem como estaduais, outros como regionais, mas a galera ainda está treinando. E nessa situação de treinar, o que está muito movimentado é o mercado da bola, a galera se mexendo aí para tentar reforçar os seus times. E temos aqui 3 assuntos pertinentes e 3 assuntos sobre o Nordeste, tá? Vamos aqui falar sobre o Vitória, vamos falar sobre o Sport e vamos falar sobre o Grupo City, uma atuação que o Grupo City e como é que eu vou falar? Uma demonstração para os clubes brasileiros do que tem que se fazer com profissionais gabaritados. Porque o futebol não vive só do jogador, tá? O clube de futebol paga muito bem a jogadores, paga muito bem ao treinador. E os outros profissionais recebem bem? Talvez isso possa estar mudando com o Grupo City. Bom, o Grupo City não está descobrindo a pólvora. Ele só está observando que aqui no Brasil, quase todos os times são completamente amadores. E talvez esses profissionais que ficam por trás dos atores principais, que é jogador e técnico, talvez esses profissionais, a partir de agora, tenham um status maior e comecem a ser valorizados pelo seu desempenho. Valorizados, dinheiro. E a gente vai falar sobre isso rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor nordestino, aí em específico, e aí mais específico ainda, meu amigo torcedor de Vitória e Sport. E quando eu falo Grupo City, eu não estou falando especificamente Bahia, tá? Lógico, o Grupo City está tendo uma atuação no Brasil em relação ao Bahia, tá? Mas quando eu estou falando, quando eu for falar aqui o assunto do Grupo City, não é específico Bahia, lógico. O Bahia está sendo, vai ser agraciado, vai ter vantagem com isso. Mas o assunto é globalizado, tá? O assunto que eu vou falar do Grupo City é uma coisa mais geral, não é específica para o Bahia. É um assunto geral. Lógico, o Bahia vai ser muito beneficiado por esse pensamento, por essa atuação do Grupo City. Mas o que eu vou trazer, não, isso já foi no noticiado, mas o que eu vou falar não é em específico ao Bahia. Eu vou falar isso em relação ao futebol brasileiro, ao atraso, ao amadorismo do futebol brasileiro. Beleza? Para depois não... você não tá querendo falar do Bahia. Não é nada disso, tá? Já estou dizendo aqui, antes de começar o assunto. O Bahia vai ser muito beneficiado pela atitude do Manchester City, do Grupo City. Porém, o que eu vou comentar aqui não se resume ao Bahia. Se resume, é ampliado para todo mundo, beleza? Mas mesmo assim eu sei que não vai ter entender, não vão entender e vai ter nego escrevendo abobrinha aqui. Bom, mas vamos lá. Primeiro vamos aqui falar dos dois rubro-negros e ao final eu falo do Grupo City.
rubro-negro baiano e o rubro-negro pernambucano. O Sport anunciou, né, o acerto com Lucas Lima. Lucas Lima, para quem não lembra, lá atrás, no início de carreira, ele devia ter lá seus 22, 23 anos. Ele foi emprestado ao Sport em 2013, eu acho. 2013. Ou seja, 11 anos atrás. Ele devia estar com 22, 23 anos por aí. Porque ele tem 33. Devia estar isso, 22, 23, inicinho de carreira. Fez uma grande participação no Sport. O Sport estava na Série B, ele ajudou o Sport a subir para a Série A. Foi um dos melhores meias, né? Eu acho que foi isso, se eu não estiver enganado. Ele foi um dos melhores meias, o tanto que se destacou e chamou a atenção de vários times, inclusive ele foi para o Santos por causa disso. Então o Sport traz o Lucas Lima de volta pro rubro-negro pernambucano. O Lucas Lima, cara, tecnicamente ele é acima da média, né? O problema do Lucas Lima é o ritmo de jogo, é a frequência da participação dele no jogo. Eu faço uma comparação, e por incrível que pareça, os dois foram do Santos, com o Ganso. O Ganso no Santos, ali junto com o Neymar, o Ganso era um monstro. O Ganso, todo mundo olhava, cara, esse aí é o camisa 10 da seleção brasileira. Esse cara, meu irmão, fora do comum. Só que ele foi perdendo, ele se machucou, óbvio, né? Teve aí uma contusão grave. Mas o Ganso, ele não conseguiu ter, durante muito tempo, como é que, não é volume de jogo, é ritmo, né? Uma velocidade. Ele era um jogador, o Ganso, com muita qualidade técnica, mas para um futebol mais lento. Então, ele saiu do Santos, foi acho que para São Paulo, se não estiver enganado, o Palmeiras foi para São Paulo, não conseguiu render, ou foi para o Palmeiras, não, acho que foi para São Paulo, se não estiver enganado. O Fluminense pegou ele ficou no Fluminense, o Ganso ficou no Fluminense um bom tempo, só ganhando dinheiro, porque não conseguia jogar. Ele entrava, não fazia nada, a torcida não aguentava mais o Ganso. E falava, cara, o Ganso tá tirando dinheiro do Fluminense, não faz nada. Só para lembrar. Tá? Só que depois ele conseguiu, o Diniz conseguiu fazer dinâmica de jogo, lembrei a palavra. Dinâmica, o Ganso não tinha dinâmica de jogo. E o Diniz conseguiu fazer o Ganso ter dinâmica de jogo. O Diniz conseguiu fazer com que o Ganso entendesse que ele não precisava correr muito, mas que ele tinha que fazer essa bola girar. Ele tinha que fazer a bola correr. Ele tinha que fazer o time correr. Fazendo uma comparação, quando você traz um jogador veterano pro teu time, com a idade mais avançada, o cara não vai correr tanto assim. Mas ele tem que fazer a bola correr. Vou dar aqui um exemplo aqui de um clube carioca. Algum tempo atrás, o Júnior Capacete, né, que foi campeão pelo Flamengo, quando ele voltou da Itália, ele não voltou como lateral esquerdo, ele voltou como meio campista. E o Júnior não corria mais tanto assim. Só que ele fazia o time correr. Ele jogou com um montão de garoto e fazia essa molecada correr. Então o Diniz conseguiu fazer o Ganso fazer a bola correr. Mostrou que o Ganso, que ele não precisava correr tanto, lógico, ele tinha que ter a dinâmica de jogo, ele tinha que se movimentar. Mas ele tinha que fazer a bola correr. Ele tinha que encontrar os espaços. Aí o Ganso funcionou. O Lucas Lima eu vejo da mesma forma, exatamente da mesma forma. Se alguém conseguir fazer o Lucas Lima entender que ele tem que ter uma dinâmica de jogo, mas que essa dinâmica de jogo é fazer não ele correr, mas o time correr, o Sport contratou um grande jogador. O Lucas Lima, você sabe que você não pode contar com o Lucas Lima numa marcação. Mas você pode contar com o Lucas Lima numa armação de jogada, num passo diferenciado. E na Série B, o Lucas Lima, se conseguir encontrar esse ponto, né, esse ponto de
fazer a bola girar, fazer a bola correr, fazer o time ter dinâmica de jogo na ocupação dos espaços, ele não vai precisar correr tanto, mas ele vai fazer o time correr. Então, se conseguir encontrar esse ponto e conseguir fazer com o Lucas Lima o que o Diniz conseguiu fazer com o Ganso, o Sport contratou um grande jogador que vai ajudar muito o Sport na Série B. Então, a contratação do Lucas Lima pelo Sport, na minha opinião, é um ponto de interrogação. Por quê? É um grande jogador? Sim. Tem muita qualidade técnica? Sim. Para a Série B, ele é acima da média? Sim. Porém, precisa encontrar o jeito dele ter dinâmica de jogo. Se não encontrar, ele só vai ganhar dinheiro. Então, se conseguir encontrar esse ponto da dinâmica de jogo, igual foi encontrado pro Ganso, o Sport fez uma grande contratação. Beleza? E só para lembrar, o Sport está na Série B. O Santos também. O Santos também. E o Santos dispensou ele, não quis ele. Porque talvez não enxergue que ele vai render alguma coisa. O salário do Lucas Lima é muito alto. Sim, é muito alto. Mas pelo que parece, pelo que eu li, parece que o Santos vai ajudar a pagar parte desse salário. Então, o Lucas Lima é um ponto de interrogação. Mas eu espero que ele renda. Ele já está com 33 anos, já não é um garoto. Então ele vai correr menos. Mas eu espero que ele ajude. Mas, para a torcida do Sport, não coloque uma expectativa muito grande em cima do Lucas Lima. Espero que ele renda, porque ele vai ajudar muito o Sport, ele tem muita qualidade. E todo jogador de qualidade a gente quer ver jogando bola, né? Mas não dá para você ter uma expectativa muito grande em relação ao Lucas Lima. Tomara que renda. Agora vamos lá para o outro rubro-negro. Agora o rubro-negro baiano. Cara, é mais ou menos a mesma coisa que eu falei do Lucas Lima. O Vitória acerta a contratação do Luan, que foi eleito jogador da América em 2017. Há 5 anos atrás. Quantos anos atrás? Não. Há 7 anos atrás. Né? Ex-Grêmio, jogou muita bola no Grêmio, depois foi pro Corinthians, não conseguiu render, depois foi para onde ele? Foi do Grêmio, foi lá pro Corinthians. Aí saiu, foi para algum outro time, voltou pro Grêmio. Teve lá um problema grave lá com a torcida do Corinthians, que a torcida foi lá no hotel onde ele estava. Bom, o Vitória contrata o Luan. Cara, o Luan é no mesmo perfil do Ganso e do Lucas Lima. Só que, na minha opinião, o Ganso é superior aos dois. Tá? A qualidade técnica do Ganso é superior aos dois. E, na minha opinião, a qualidade técnica do Lucas Lima é maior do que a do Luan. Tá? O Luan é um bom jogador? É um bom jogador. Mas não é o Lucas Lima e muito menos o Ganso. Só que o Luan não consegue jogar. O Luan não tem a qualidade desses outros dois jogadores e não tem a dinâmica de jogo mais. Ele conseguiu ser eleito o melhor em 2017. Estava jogando muita bola. Jogando mais avançado ali na frente, fazendo praticamente o 9, jogava com a camisa 7, né? Fazendo história pelo Grêmio, até batendo alguns números do Renato Gaúcho, que foi histórico no Grêmio. Só que no Corinthians o cara não vingou, não teve a dinâmica e nunca mais conseguiu jogar nada. Então, cara, o Vitória leva o Luan pra lá. Vitória vai disputar a Série A. Cara, entre Lucas Lima e Luan, se eu tivesse que apostar, eu apostaria todas as minhas fichas que o Lucas Lima vai render muito mais do que o Luan, olhando nesse princípio. O Luan precisa dar a volta por cima. O Luan é mais novo que o Lucas Lima, tem 30 anos. Ele precisa dar a volta por cima, cara. Não tem como. Ele não desaprendeu.
Porque vai chegar um determinado momento que ninguém vai querer mais o Luan. Nem que pague 10 mil por mês, ele vai conseguir vaga em lugar nenhum, pô. 5 mil por mês, um salário mínimo, ninguém vai querer o Luan. Porque vai pagar um cara que não faz nada. Então, meu amigo torcedor do Vitória, o Luan é um ponto de interrogação à 10ª potência. O Luan é um ponto de interrogação à 10ª potência. Se eu falei para a torcida do esporte não tem expectativa muito grande em relação ao Lucas Lima, mas eu torço que tenha, em relação ao Luan no Vitória, sinceramente, cara, lógico que ele tem que atingir algumas metas, número de jogos, essa parada toda, mas, cara, é difícil. Bom jogador. Mas que não é jogador há muito tempo. O Luan não é jogador há muito tempo. O Lucas Lima no ruim, você viu ele tendo atuações no Fortaleza, ele teve boas atuações no Fortaleza, ele teve algumas boas atuações no Santos, que caiu, né? Não tem como pagar o salário alto dele, então acabou emprestando ele para o Sport, porque aí divide esse salário um pouco, né? Eu não sei se o Santos ficaria com ele se ele abaixasse o salário, mas entre Luan e o Lucas Lima, na minha opinião, o Lucas Lima é melhor. Então, meu amigo torcedor do Vitória, tá levando um cara de nome só. Futebol a gente não tem a menor ideia. Vou torcer para que o Luan reencontre seu futebol no Vitória. Mas é uma contratação que você não espera nada. Se acontecer alguma coisa, é legal. Mas tu não acontece nada. É tipo aquilo, eu vou pedir alguma coisa a alguém. Eu já tenho não. Se eu conseguir, legal. Se eu não conseguir, não perdi nada, porque eu já não tinha. É mais ou menos por aí. E agora, para terminar, vamos falar aqui do Grupo City rápido. Qual é a situação? Bom, eu vou contar aqui um caso rápido, tá? Para vocês entenderem. Não é nada difícil, tá? Um clube aqui no Rio, há 5, 6 anos atrás, ganhou uma porrada de coisa. Ganhou quase tudo que podia. E tinha por trás ali fisiologista, massagista, toda aquela galera de trás ali, né? Que faz os jogadores ficarem em condições, preparador físico, todos esses profissionais que ficam por trás do jogador e do técnico. Tinha essa comissão só profissionais gabaritados. Só que esse clube não pagava bem esses profissionais. O que aconteceu? Outros clubes chegaram, ofereceram proposta para esses profissionais, os profissionais meteram o pé. Porque esse clube ganhou muita coisa, mas não valorizou os profissionais que estavam por trás. Saiu quase todo mundo. Esses profissionais também querem valorização. Esses caras são muito importantes para o jogador estar em campo. Esses caras são muito importantes para o treinador. Mas os clubes brasileiros em geral só dão importância para jogador e técnico. Esses profissionais não recebem, podem até receber mais do que o cara de um consultório, alguma coisa assim. Mas em relação ao que entra, ao que se paga jogador, ao que se paga treinador, esses profissionais recebem muito pouco. Muito pouco. Então esse time aqui no Rio acabou perdendo um monte desses jogadores, desses profissionais. E não mudou a sua maneira de pensar. Continua pagando pouco. Mas não é só esse clube no Rio. A maioria dos clubes do Brasil pagam muito mal esses profissionais que são de suma importância para o clube, para fazer o clube girar, para fazer o jogador jogar. E uma outra parte dessa estrutura são as divisões de base. As divisões de base é de suma importância. Os jogadores hoje são muito caros. Os jogadores hoje são muito caros. E você ter uma base qualificada, você ter um grupo de profissionais que avaliem o mercado, que vão buscar jogadores promissores, ou seja, você ter profissionais gabaritados nas suas divisões de base é fundamental. Profissional bom, bonito e barato não existe.
Para com isso. Profissional bom tem que ser valorizado. Profissional bom, você tem que pagar bem pro cara, porque você sabe que vai ter retorno. Mas aqui no Brasil é amador. Esse tipo de profissional não são valorizados. Não são. E aí que entra o Grupo City. Bom, o Grupo City chega ao Brasil, né, através do Bahia. Na verdade, só para dar uma explicação. O Grupo City, e aqui não é tacar pedra, o Grupo City não veio ao Brasil com a intenção específica de um time. Ele veio aqui com um leque de opções. Inclusive, ele teve várias tratativas com o Vasco da Gama aqui do Rio de Janeiro. É que o Vasco da Gama não aceitou o que o Grupo City queria. O Vasco da Gama não queria ficar com 10% apenas. O Vasco queria ficar com mais, igual o Vasco fez com a 777. O Vasco tem 30% e o 777 70%. O Grupo City queria 90%. O Vasco não queria isso. Então acabou não entrando em acordo com o Vasco. Então o Grupo City foi vendo aí o mercado, né? Fez consultas em outros times, que alguns não queriam a situação, e acabou se acertando com o Bahia. Melhor pro Bahia, até pelo momento que o Bahia vivia. Mas não é específico do Bahia que eu vou falar. Lógico, vai render frutos pro Bahia. Então, o Grupo City, que é um grupo profissional, senão não teria esse montão de time por aí, sabe que o jogador é caro, mas sabe também que esses jogadores novos rendem dinheiro. O Grupo City quer dinheiro também, quer o ganho desportivo, mas quer o ganho financeiro também. O Grupo City não pensa só em ganhar dinheiro ganhando títulos. Ele quer ganhar dinheiro também de outras maneiras, com patrocínios e com jogadores. Então, para você descobrir talentos, para você ter uma base forte e para você lá na frente ter lucro, você tem que ter profissionais nas divisões de base gabaritados. E o Grupo City está fazendo isso. O Grupo City mapeou o Brasil e viu que alguns times têm profissionais muito capacitados para essa função. E o Grupo City veio aqui no Rio de Janeiro e tirou quase todos os profissionais do Fluminense. A gente tem aqui alguns, né, alguns times que tem uma divisão de base muito forte. A gente aqui no Rio tem o Flamengo, que tem uma divisão de base muito forte, e vende jogadores aí por milhões. Paquetá, Vinícius Júnior, saiu grande jogador, dentre outros. Mas tem dois times no Brasil que se falam muito, né? Que até quando você fala em divisão de base, você acaba lembrando. Os Meninos da Vila, né? Os Meninos da Vila, conhecido. E os Meninos de Xerém, aqui no Rio de Janeiro. A fábrica de jogadores de Xerém sempre foi muito reconhecida por ser de alto nível. Xerém tem profissionais muito gabaritados. E o Grupo City foi lá, pagou mais, valorizou esses profissionais e os caras foram embora. Talvez, se o Fluminense pagasse bem esses profissionais, eles não teriam ido embora. Então, o Grupo City sabe que o Brasil é amador nisso aí. Então, o Grupo City vai pegar todos os profissionais gabaritados, porque sabe que eles não recebem bem. E o valor que vai ser pago para eles, aumentando o salário deles 2, 3 vezes, o Grupo City vai tirar. Arrumando um jogador, 2 jogador, 3 jogador. Então, o que eu quero dizer com essa atitude do Grupo City, eu espero que o futebol brasileiro amador dê a devida importância a esses profissionais, igual o Grupo City está dando. O Grupo City não chegou lá no Fluminense, olha só, eu vou te dar uma balinha a mais para você largar o Fluminense. Não, ele botou dinheiro ali, ó. Eu quero você, mas eu te pago bem para isso. E o cara tá indo. Ah, mas os times brasileiros, a grande maioria, não tem o dinheiro que o Grupo City tem. Concordo. Porém, você pagar um profissional desse,
não é um salário de jogador de futebol. Um jogador de futebol. Não é isso. Esse profissional não vai ganhar um jogador de futebol. Mas o salário, para ele ser aumentado, o Fluminense teria condições de fazer. É porque é amador. É porque é amador. Tu acha o quê? Que um profissional desse, o Grupo City vai pagar 1 milhão por mês igual um jogador? Não. Não é isso. Mas um profissional desse deve ganhar, de repente, num time 10, 15 mil. Ele vai lá e fala, olha só, eu vou te dar o dobro, 30 mil. Não vale a pena quando você vende um jogador por 110, 130 milhões de euros. Porra, lógico que vale. Pagou o salário daquele cara 1000 vezes, 3 vidas, porra. Então, eu, particularmente, eu agradeço ao Grupo City por essa atitude. Tomara que com essa atitude os times brasileiros acordem e valorizem os profissionais que ficam por trás dos jogadores e do treinador. Tomare, porque senão vão sofrer bastante. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!